Bom dia, meu nome é Andressa, sou professora de Ciências do Centro Educacional Milton Ferreira da Silva e hoje a nossa aula aqui é para o 7º ano. Então, hoje nós estudaremos a unidade 11, que são os anelídeos e os moluscos, e para quem quiser acompanhar pelo livro, é da página 115 até a 122. Então, agora eu vou dar algumas informações gerais sobre eles, né, sobre os anelídeos e os moluscos. Então, eles são seres invertebrados, né, dando continuidade aos animais invertebrados. Os anelídeos, de forma bem geral, eles são seres vermiformes, assim como os plateumintos e neomateumintos, só que eles são mais desenvolvidos e possuem o corpo segmentado por estruturas semelhantes a anéis. Aqui o maior exemplo dos anelídeos é a minhoca. E como podemos ver, aqui o corpo é todo segmentado por estruturas anelares, né? E os moluscos, como a etimologia da palavra mesmo já diz, moluscos significa molinho, eles possuem um corpo bem mole e eles podem apresentar ou não conchas. Aqui o exemplo de molusco, né? Então, em relação aos anelídeos, agora de forma assim mais específica, eles são vermes que possuem órgãos e sistemas mais desenvolvidos. Então, o sistema mais desenvolvido é em relação ao sistema de circulação, reprodução e digestão. As espécies são bastante diversificadas, e elas vão de sanguessugas a poliquetas. Aqui um exemplo de sanguessuga, né, a imagem, e uma poliqueta. O maior exemplo dos anelídeos é a minhoca. Então a gente vai se aprofundar um pouco no estudo aqui da minhoca. Ela vive na terra e se alimenta de restos orgânicos, possui pequenos filamentos que são chamados de cerdas, que servem para locomoção. Ao longo dos anéis, na parte mais externa, existe uma camada de proteção, e essa camada, na parte mais externa, ela produz um muco. E esse muco, ele auxilia na proteção contra a desidratação e também na locomoção, né, para ela deslizar melhor assim pela terra. As minhocas não possuem pulmões, ou seja, elas respiram pela pele, o que a gente conhece como respiração cutânea. O muco tem um papel fundamental no processo de respiração, porque ele auxilia na absorção de oxigênio e na liberação de gás carbônico. Então, em relação ao processo de respiração das minhocas, ao ser absorvido pela pele, o oxigênio entra na corrente sanguínea, o sangue circula pelos vasos sanguíneos, é o que chamamos de circulação fechada, quando o sangue circula somente dentro dos vasos, e ele vai conduzindo oxigênio para todas as partes da minhoca. E depois ele libera gás carbônico pela pele. Então, o que acontece? A pele vai absorver o oxigênio, o oxigênio ele vai circular pela corrente sanguínea, por todas as partes da minhoca e depois vai liberar o gás carbônico. Então, é nesse ciclo, absorve oxigênio, o oxigênio circula pela corrente sanguínea e libera gás carbônico. Em relação à alimentação delas, né? Elas possuem um sistema digestório completo, que vai da boca ao ânus. A contração dos músculos, né, ocorre na parede da faringe, quando ela ingere o alimento, né? Aí vai passando, né, pelo esôfago. O armazenamento do alimento ocorre no papo. Na moela é onde ocorre a trituração desse alimento. E a absorção de nutrientes ocorre no intestino. E o que ela não vai utilizar é liberado pelo ânus, certo? E em relação agora à reprodução, as minhocas são hermafroditas, ou seja, uma minhoca só ela possui o órgão genital feminino e masculino. Elas são capazes de fecundar e serem fecundadas ao mesmo tempo. E como ocorre essa
fecundação. Então, as minhocas elas se posicionam em sentido oposto, ou seja, a cabeça de uma virada para um lado e a cabeça da outra virada para o outro lado. O citelo, que é essa parte aqui mais clara, ele vai liberar um muco que vai ajudar na fixação, para elas ficarem fixas nessa posição, enquanto ocorre, né, a fecundação. E cada minhoca vai injetar um espermatozoide na outra. Então, essa minhoca aqui vai fecundar essa outra e essa daqui vai fecundar essa. O que a gente chama de fecundação cruzada. Precisa de 2 minhocas para que ocorra a fecundação. Por mais que elas tenham um órgão genital masculino e feminino, elas não podem se autofecundar. Uma precisa da outra para ser fecundada, certo? Agora, em relação à classe dos Annelidae, né? Eles são classificados de acordo com a quantidade de cerdas. Nós temos as oligoquetas, poliquetas e hirudíneos. Oligoquetas. Oligo significa pouco, queta, cerdas. Então, as oligoquetas são animais terrestres com poucas cerdas. O exemplo é a minhoca. Então, como nós já vimos anteriormente, a respiração é cutânea, ela é hermafrodita. Quando a gente chama um animal de hermafrodita, significa que ela é monóico. Um animal possui os 2 sexos, certo? O desenvolvimento é direto, ou seja, quando a minhoca, o filhote nascer, ele vai já ser semelhante ao adulto. Aqui um exemplo de minhoca, né? Poliquetas. Poli significa muito, quetas, cerdas. Então, as poliquetas elas são animais marinhos que possuem muitas cerdas. O exemplo, Nereis. Lembrando que essas cerdas auxiliam na locomoção. A respiração das poliquetas é branquial, já que elas são animais marinhos, elas respiram pelos brânquios. Elas são dioicos, ou seja, possuem sexos separados. Existe o macho e existe a fêmea. A fecundação é externa, ocorre fora do corpo, geralmente é na água, né, que ocorre a fecundação, ou então ambientes úmidos, fora do corpo. E o desenvolvimento é indireto. Então, primeiro vai formar a larva, aí a larva vai se desenvolvendo até chegar na fase adulta. Diferente da minhoca, que quando nasce, ela já nasce semelhante ao adulto, no desenvolvimento direto. Já no desenvolvimento indireto, tem as etapas, né? Agora é o hirudíneo. Então, são animais marinhos ou terrestres que não possuem cerdas. Exemplo, sanguessuga. Elas apresentam ventosas terminais, aqui ó, as ventosas, que servem para locomoção, certo? É assim que elas se locomovem, com o auxílio das ventosas. Elas são hermafroditas, ou seja, uma só possui os 2 sexos, feminino e masculino. Ocorre também a fecundação cruzada. Uma precisa da outra para fecundar e elas se fecundam ao mesmo tempo, né? E o desenvolvimento é direto. O filhote já nasce semelhante ao adulto, certo? Então, aqui é um resumo dos Annelides, onde nós vimos as oligoquetas, poliquetas e hirudíneos. Em relação às oligoquetas, elas possuem poucas cerdas, a respiração é cutânea, ou seja, pela pele. A reprodução é cruzada, elas são hermafroditas, que são monóicos, né? O desenvolvimento é direto, e exemplo, minhoca. Poliquetas possuem muitas cerdas, a respiração é branquial, a reprodução é externa, eles são dioicos, o desenvolvimento é indireto, primeiro vai formar larva para depois ir se desenvolvendo. O exemplo, Nereis. Hirudíneo não possui nenhuma cerda, respiração é cutânea, reprodução cruzada, eles são monóicos, o desenvolvimento é direto, e o exemplo, sanguessugas. E agora em relação aos moluscos. Eles são animais de corpo muito mole,
A maioria vive em ambientes marinhos, mas também existem os terrestres e de água doce, mas a maioria é nos marinhos. A locomoção ocorre de forma lenta e algumas espécies possuem conchas ou válvulas. Então aqui, ó. Aqui é um exemplo de espécie que possui concha, outro exemplo aqui que possui válvula e outro que não possui nem concha nem válvula, certo? As características, elas possuem um sistema digestório completo, que vai da boca ao ânus. Aqui, ó, começa aqui um exemplo, né? Na boca até o ânus, certo? A divisão do corpo é a cabeça, onde nós encontramos aqui, ó, o olho, pode ser tentáculos, né? Dependendo do animal. No caso desse não tem. A rádula, que é uma língua com dentes, que raspa as superfícies alimentares, né, que ajuda então na alimentação, certo? A massa visceral, ela é recoberta por uma prega epidérmica carnosa chamada de pálio ou manto. E entre o manto, né, então o pálio, e o corpo estão os pulmões e os brônquios, certo? Só um momento. Então, aqui retomando, né? A massa visceral, ela é recoberta por uma prega epidérmica carnosa chamada pálio ou manto. Entre o manto e o corpo estão os pulmões e os brônquios. Então, a gente já vê aqui que a respiração, dependendo do animal, pode ser pulmonar, ou branquial, ou até mesmo cutânea, né? Na massa visceral é encontrado o sistema excretor, reprodutor e circulatório. Então, aqui, ó, na massa visceral a gente encontra todos esses sistemas. E a circulação ela pode ser aberta ou fechada, dependendo da espécie. Então, a circulação fechada é quando o sangue, o oxigênio passa diretamente pela corrente sanguínea, e a aberta é quando ele passa pela corrente sanguínea, mas também passa pelas células e até mesmo entre os órgãos. Em relação à reprodução, podem ser monóicos ou dioicos. Então, depende do animal. Então, em relação à reprodução, eles podem ser monóicos ou dioicos, dependendo do animal. A cópula acontece simultaneamente, ou seja, a fecundação é cruzada. Nos casos dos cefalópodes, o macho ele vai fecundar a fêmea, como a gente vai ver a seguir, né? Então, aqui a classificação dos moluscos. Pode ser anfimeuros, escafópodes, gastrópodes, bivalves ou cefalópodes. Aqui eu coloquei em vermelho esses que a gente não vai focar muito, porque não tem muitos exemplos, não tem tantos exemplos deles. A gente vai focar mais aqui nos gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Então, os gastrópodes, eles apresentam pés atrofiados de locomoção lenta, apresentam tentáculos na cabeça, que é para a função tátil e visualização. A circulação é aberta, respiração pulmonar, cutânea ou branquial. São hermafroditas monoicos com fecundação interna, certo? A fecundação interna é quando ocorre dentro do corpo do animal. E eles são hermafroditas, então um animal só possui os dois sexos, certo? Exemplo, caracol, caramujo e lesma. Então aqui, ó, o caracol, ele vai ter a respiração pulmonar, o caramujo, respiração branquial, e a lesma, respiração cutânea, certo? Os bivalves possuem concha formada por duas válvulas, exclusivamente aquático, a circulação é aberta, ou seja, o sangue ele vai passar por fora dos vasos sanguíneos também.
a fecundação é externa. Como eles são aquáticos, a fecundação ocorre fora do corpo. No caso, vai ser dentro da água, né? Então, em ambiente úmido. Eles não possuem cabeça e são animais filtradores. E são utilizados na culinária. Exemplo, mariscos, ostras, mexilhões. Então, aqui ó, a gente pode ver aqui, ó, formado, possuem conchas formadas por duas válvulas. Aqui, ó, uma válvula, outra válvula, certo? Como a gente pode ver, ele não possui cabeça, certo? São considerados animais filtradores. Os cefalópodes, dentre a classificação dos moluscos, eles são os mais evoluídos, são exclusivamente aquáticos, então a respiração é branquial, a circulação é fechada. No caso aqui dos cefalópodes, é diretamente nos vasos sanguíneos, né, que ocorre a respiração. E eles são dioicos, existe o macho e existe a fêmea. Os tentáculos são desenvolvidos e são ligados diretamente na cabeça. Exemplo, polvo, lula e náutilus, certo? E agora um resumo aqui dos moluscos. Então, em relação à classificação, nós temos gastrópodes, bivalves e iridínea. Os gastrópodes possuem a circulação aberta, respiração pulmonar, cutânea ou branquial. Reprodução interna, são monoicos, o desenvolvimento é indireto, exemplo, caracol, lesma, caramujo. Bivalves, a circulação também é aberta, respiração é branquial, reprodução externa, eles são dioicos, o desenvolvimento é indireto, e os exemplos, mariscos, ostras e mexilhões. Iridínea, a circulação é fechada, respiração branquial, reprodução externa, eles são dioicos, o desenvolvimento é direto, e exemplo, polvo, lula e náutilo. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo?